Paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Espero que você esteja bem, meu irmão. Obrigado pela preocupação, pelo carinho. Eu sei que você me manda essa mensagem por amor, porque talvez você pense que eu sou um desigrejado, um desacertado, uma pessoa perdida, e por amor você quer me salvar. E eu te agradeço por isso, né? Mas eu quero te dizer, meu irmão, que eu não estou perdido, que eu não sou desigrejado e que eu estou muito bem, graças a Deus, né? Na verdade, eu nunca estive tão firme no Senhor quanto agora, porque antes eu pensava que a igreja eram as pessoas que conviviam comigo, que congregavam comigo, e hoje eu tenho certeza que não é, porque eu não dependo delas, eu independo dessas pessoas. Quando eu dependia delas, eu era muito infeliz. Inclusive, a fonte pela qual eu estou assistindo, né? O pastor fala que as pessoas não têm fonte, que as pessoas sentem, é o que elas sentem, né? Eu tenho fonte. Mateus 24:12, sinais da volta de Jesus. E pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ora, meu irmão, aonde que a iniquidade se multiplica? Iniquidade é aquele que tem consciência do pecado e permanece no pecado. A gente vê isso muito dentro das igrejas, principalmente dentro do presbitério, em pastores, quando eles são políticos, quando justamente eles abrem mão da palavra, a fonte, para honrar os homens, tendo maior temor aos homens do que a Deus. Foi exatamente, citou outra fonte, quando no Sinédrio, Pedro, ao ser chicoteado, antes de ser chicoteado, eles falaram: não pregais em nome desse Nazareno. E ele falou: convém antes que nós obedeçamos aos homens do que a Deus. E quando ele foi punido, ele se gloriou. E o Senhor fala em Mateus 5, nova fonte: bem-aventurados quando fores perseguidos pelo meu nome, grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então hoje, se o próprio Cristo estivesse aqui, essas que se chamam igreja, certamente estariam querendo matá-lo. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, meu irmão, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, nós estamos falando: Senhor, eu sou o teu reino na terra, eu sou a igreja, eu sou o teu templo, faça a tua vontade. E nós seguimos, conforme o Senhor ensinou, o Sinédrio, que é a religião desta época, que são as igrejas, os detentores da lei, né? Eles querem nos matar. E é o que acontece comigo, porque as pessoas me veem como um grande perigo. E agora eu vou citar algumas analogias, né? Veja, veja o Senhor Jesus. Em algum momento, o Senhor Jesus ele pediu dízimo ou ofertas. Em nenhuma parte dos quatro evangelhos eu vejo Jesus pedir dízimos ou ofertas para ninguém. Muito pelo contrário, ele multiplicava o pão, o peixe, ele dava, ele doava, ele foi a doação. Em si, sua própria vida ele deu por nós. Nada ele nos exigiu, nada ele nos pediu. E os religiosos queriam matá-lo. Em nenhum momento ele foi político, mas ele aborrecia aos políticos, porque quando vieram falar para ele que a mulher estava em adultério para apedrejá-la, tentando pegá-lo, já que ele era o rabi do amor, ele fala: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele não foi político. Dele não saía a morte, mas saía a vida, dando ele a própria vida por nós. Então, meu irmão, eu vejo, até entendo ali a reunião, que os pastores eles estão falando das pessoas que não se sentem bem nas igrejas e querem um lugar que se sentem bem. E que a igreja, a palavra é confrontadora. E isto é verdade, porque nós somos luz, né? E as trevas odeiam a luz porque expõem as suas más obras. Então, realmente, a pessoa que vem ao evangelho, ele tem que estar firmado na palavra, né? E se guiar pela palavra. E a palavra de Deus, ela é confrontadora, ela é apta para redarguir, para corrigir, para edificar, para tudo, com certeza. Ela é inspirada a palavra de Deus, não a palavra dos pastores. A palavra dos pastores, edificada sobre a palavra, dentro de contexto e não fora de contexto para apoiar aquilo que são as suas opiniões pessoais,
essa sim é apta, né? Porque ela emerge da palavra e não confronta a palavra, mas complementa. Mas o próprio Paulo sofria muito já naquela época. Por quê que ele sofria tanto? Porque ele. Por que o Paulo sofria tanto? Porque o Paulo ele já sabia que a heresia e a apostasia já estavam sendo trabalhadas por Satanás dentro das organizações, né, das igrejas, estavam sendo trabalhadas. Para quê? Para se opor à sã doutrina. Então, já quando ele estava vivo, ele já batalhava contra isso, arduamente, porque era uma luta espiritual. Esta igreja que Paulo fundou, organizacional, como está sendo dito, esta igreja, quando veio o domínio romano e se tornou igreja católica para todos, apostólica dos apóstolos romana, ela acabou, meu amigo. Ela acabou. A organização dos apóstolos, ela terminou com o domínio romano, quando esta igreja se fundiu com o Império Romano. E esta organização dos apóstolos, ela teve um propósito naquela época para disseminar o evangelho. Então ela foi largamente difundida no mundo todo, até que o Império Romano a tomou, né, assumindo como religião, oficial romana, e isso acabou com a organização dos apóstolos, mas o objetivo era que a mensagem chegasse. E a mensagem chegou. E aquela igreja, ela cresceu muito diante da perseguição. Mas no momento da fusão, né, ela se tornou o quê? Política. Quando ela se torna política, ela morre. Porque não podeis servir a dois senhores. Tá bom? Mas a igreja que Cristo fundou, que é uma ideia, esta não morre, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Vou citar a fonte, porque você tem que ter fonte. Qual é a fonte da igreja que não perece? Tu és Pedro, Pedro, fragmento de rocha, sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. E qual era a pedra? A pedra é que Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quem crê que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo, é a igreja. Esta é a fonte e o fundamento. Não vem dos meus pensamentos, mas vem de um firme fundamento dito pelo próprio Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o aceita como Salvador, é a igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Toda a igreja denominacional, pelo menos que eu passei, diz que a salvação é individual. Nós sabemos que quando morremos e passamos pelo vale da sombra da morte, a igreja não está conosco. Por quê? Porque nós somos a igreja. Em João ele fala: aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque não estaremos sós, porque a partir do momento que nos tornamos igreja, templo do Senhor Jesus, nunca mais morremos. Nunca mais estaremos só. Eu posso ser preso, a Covid pode fechar as denominações que se chamam de igreja, mas se eu creio em Jesus, as portas do inferno não prevalecerão sobre mim, eu nunca deixarei de ser igreja. E aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu. E aquilo que eu desligar será desligado. As chaves do reino foram dadas a mim, que sou igreja. A todo aquele que é igreja é dado as chaves do reino. Por quê? Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Quem está ligado ao Pai é a igreja. E pode orar que os céus estão abertos. Não precisa de sumo sacerdote, de religião, não precisa de nada. Só precisa de fé. E a oração de um justo pode ir muito seus efeitos, porque está ligado a Deus por meio do Filho. Então, sendo igreja, tudo que ele ligar será ligado. O que ele não ligar não está ligado. Porque ninguém pode chegar ao Pai se não é pelo Filho. Se alguém não é igreja, mas é religioso, não vai ligar nada. Os céus estão fechados, só está aberto para a igreja. Este é o meu fundamento, meu irmão. Esta é a minha oração, esta é a minha fé, que está fundamentada na palavra. Ele diz à mulher samaritana, outra fonte: Senhor, onde devemos adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? Ele diz: a salvação veio dos judeus. Vocês são samaritanos. É chegado o tempo e é agora. Não é nem em Jerusalém e nem em Samaria. É chegado o tempo e é agora.
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a verdade, o que é? A fonte, as escrituras. E em espírito, a gente mudar do projeto, do conhecimento do bem e do mal que todos vivem, a pessoa que é política, essas denominações que se dizem igreja que são políticas, que são corruptas, que vivem de dízimo, de dinheiro, né? Tá bom? Não vou generalizar, porque eu acredito que possam ter denominações que tenham pessoas íntegras, mas é muito difícil, principalmente as grandes, porque se você não for político, você está fora. Ah, não concordo, está fora. Quem é que vai se levantar? Quem é que tem coragem? Quem tem coragem não vai ser pastor numa denominação grande. Ah, mas ela é santa. Ah, se levantou contra o meu ungido. Todos que são batizados com o Espírito Santo são ungidos de Deus. No Velho Testamento, o ungido era um rei, o Espírito via por parte, mas nós todos, depois que Jesus deu a vida, que o Espírito Santo foi derramado, todos que recebem são ungidos de Deus. Não toqueis os meus ungidos, não toqueis nas minhas ovelhas, não toqueis nos meus servos. Nesses pastores, em mim mesmo, tudo pode faltar. O que eu posso fazer? Eu posso orar. Eu posso fazer aquilo que o Senhor determinar. Mas o Senhor é o pastor que não falha, o Santo de Israel, o que é fiel, o que não dorme, o que não peca, o que não erra, o que estará conosco em todos os momentos, o que está conosco em todos os momentos. A nossa luta é contra o pecado. Então, adorar em espírito é viver Mateus 5, é viver os ensinamentos dele, é viver o exemplo dele. Ser pobre de espírito, o céu é nosso, quando nós somos pobres do espírito humano. Ser lutar contra nós mesmos e aí chorar, porque bem-aventurados os que choram, porque se você se posicionar não de forma política, você vai ser perseguido, cara, você vai ser desonrado, você vai sofrer o sinédrio, vão te chamar de desigrejado, vão te chamar de desacertado, vão cuspir no chão, vão blasfemar do seu nome, vão falar coisas ao teu respeito, né? Você vai chorar. E aí o Senhor vai te consolar, e o consolo do Senhor é maravilhoso, porque o que dá a vida é o consolo do Senhor. Você não vai ser recebido com honra, você vai ser recebido muitas vezes com desonra. As portas vão se fechar para você, vão ver você como inimigo. Mas as tuas obras falam por você. Porque não adianta a pessoa falar Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do Pai. Né? E a salvação não é somente por obras. Se você não estiver fazendo conforme o Senhor quer, não adianta. Pedro estava pronto para morrer pelo Senhor na carne, conforme a sua vontade. Cortou a orelha do Malco. O que o Senhor falou? Não é do jeito que você quer. A obra não é feita como você pensa. E o Senhor arrumou tudo. Arrumou a orelha do Malco no lugar. Falou, Pedro, aquele que ferir pela espada, convém que pela espada seja morto. Quando Pedro entendeu como ele tinha que morrer, que não é fazendo a vontade dele, mas a do Pai, a da fonte, que são as Escrituras, negando-se a si mesmo, aí sim. Aí ele foi grandemente usado, mas grandemente usado, e morreu martirizado, sim, porque era a vontade do Senhor. E glória a Deus. E ele estava com a igreja pregado na cruz de cabeça para baixo, que é o que os historiadores dizem, de forma nenhuma. Mas o Senhor estava com ele, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E estará conosco no dia da nossa passagem, se nós crermos, né? E aí, no dia da nossa passagem, como é que nós vamos estar? Outro texto que eu vou citar. Porventura achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem, disse o Senhor. Por quê? Porque está uma confusão. Doutores da fé, né? Doutores da fé. Na verdade, eles não entram e não deixam os outros entrar. Você pergunta da certeza da salvação, as pessoas não sabem. Elas pensam que a certeza da salvação é se reunir em horários, em cumprir campanhas, em dar dízimos, quando na verdade é crer no Filho. Isso torna o fardo leve e o jugo suave. É crer no Filho e lutar. Porque a verdadeira adoração não está nos dízimos e nas ofertas, nas obras materiais,
mas em nós negarmos a nós mesmos quando confrontamos situações em que devemos amar ao inimigo, amar ao próximo. E isso é o mais comum hoje em dia. Basta pegar o carro, sair na rua com carro ou sem carro, e você vai ver pessoas egoístas, amantes de si mesmo, que querem passar a perna, que querem roubar, matar e destruir. E muitas vezes a gente tem que... Muitas vezes não. Constantemente a gente tem que desviar do mal e pedir desculpa estando certo, né? E tratar essas pessoas com um amor que não existe mais, existe na igreja, no templo de Deus. Aquele que é reino de Deus. Esta é a verdadeira adoração, a adoração que o Senhor aceita. Não há outra adoração, né? Tem o Senhor prazer em sacrifícios de animais, de bodes? Nenhum. O Senhor não tem prazer no sacrifício dos bodes ou dos animais. Antes ele tem prazer na sinceridade, na integridade. Não é verdade? Mas esta reunião que você me mandou desses pastores, eu estou assistindo, eles estão falando a respeito de um assunto importante. São igrejas que têm tratado as suas denominações, são denominações que se dizem igreja, que têm tratado as suas denominações como empresas, né? Procurando saber qual aquilo que o membro gostaria de ter numa igreja, né? E colocando tudo isso dentro dessas denominações para que essas pessoas se sintam confortáveis e queiram permanecer nesses locais. Isso é uma doutrina nova, né? E a gente tem observado em muitas denominações, né? Pode-se dizer a mundanização da igreja, né? E ela não tem base bíblica nas escrituras. Isso sim está correto. Mas o meu ponto de vista, não. O meu ponto de vista é que a igreja é todo aquele que crê. Isso não nos impede de nos reunirmos em grupos e podermos fazer grandes coisas, assistências, né? E podermos estar organizados. Mas isso não influencia na individualização da igreja, sendo ela o ser humano crente. Entendeu? Por que as organizações são fracas? São falhas? Morrem os seus líderes, que às vezes são bons ou maus, e ela vai de mal a pior. Por quê? Porque a nossa fé não pode estar firmada sobre um homem, sobre um líder. A nossa fé tem que estar firmada sobre o Cristo, sobre Jesus, o único líder. Isto forma crentes fortes, isto forma a igreja que não perece. As pessoas hoje em dia não têm certeza da sua salvação. Por quê? Porque estão firmadas sobre heresias. Pensar que se você não está dando dízimo, você é infiel. Dízimo, meu irmão, oferta é para judeu. E o povo ouve muito pregação dentro de uma pequena parte da palavra, fora de contexto, né? Para dizer, olha, você tem que dar o dízimo, você está me roubando. Não, isso era para aquele período. O dízimo não é simplesmente dinheiro, mas o dízimo é a vida do crente, né? A primícia, o melhor eu dou para o Senhor. E é dinheiro? E o Senhor é alguma denominação, algum pastor para receber meu dinheiro? Não. Quando eu faço alguma coisa que a minha mão direita não sabe que a esquerda fez, isso eu faço para o Senhor, não para soar trombeta diante dos homens, né? Então, quando eu ajudo alguém, algum necessitado, faço uma caridade, coisas que agradam a Deus, mas que eu não entendo que são as primícias. A primícia é o meu coração voltado ao Senhor. O melhor eu dou para o Senhor. Quando eu vou fazer algum negócio, quando eu vou ganhar algum dinheiro, quando eu vou levantar o meu pé ou abaixar, eu penso, o Senhor está nisso? Então, é a minha vida inteira voltada para o Senhor, né? É muito mais do que 10%. É a minha vida inteira, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Eu citei aqui, né? A mulher samaritana, o Pedro. Falei que viriam mestres que seriam lobos devoradores. Ele falou, depois de mim, Paulo fala, né? Virão lobos devoradores, ele já sabia. E é o que está acontecendo. Citei, pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é um dos sinais da vinda de Jesus. E é o que a gente está vendo. Esses lobos devoradores, né? A gente vê em todo lado. E porventura acharia fé na terra quando voltasse, né? É isso. O padrão de referência dessas denominações não é as escrituras. E de muitas denominações que se firmam para justificar
as suas organizações, também não é. Porque quando citam o Velho Testamento para citar dízimos e ofertas, eles citam fora de contexto, porque nós não somos judeus, né? E se nós formos analisar o Evangelho, Jesus não pediu dízimos e ofertas. Ah, mas Paulo pediu. É verdade, Paulo levantou um pedido porque havia fome, então ele levantou e levou dízimos e ofertas para os irmãos que estavam... É que nem os irmãos do Rio Grande do Sul. Veio aquela enchente, eles não tinham nem o que comer. Normal levantar dízimos e ofertas para ajudar, né? E também para sustentar a estrutura das organizações nos locais, né? Mas o que nós vemos hoje em dia é uma coisa muito diferente, né? Muito diferente. E eles, sendo judeus, usavam esses costumes dos dízimos e ofertas, porque era o que eles sabiam, né? Para sustentar as estruturas. Então, assim, nada errado em você juntar irmãos e esses irmãos poderem se reunir ali para pagar as despesas da igreja local, né? Conta de água, conta de luz, manter um local para que possa haver reunião para os projetos. Mas o que a gente vê não é isso, né? A gente vê aí que tem pastores muito bem de vidas, né? Que vivem da igreja como um negócio. Tanto é que muitas igrejas começaram a fazer justamente tratar as igrejas como empresas, né, lucrativas, colocando ali, fazendo pesquisas para saber o que as pessoas queriam na igreja. E aí a gente vê essas igrejas aí que tem todas essas novidades, né, que não confrontam, né, não trazem a luz das escrituras, né, não tendo compromisso com a fonte que foi citada aí nesta palestra, está sendo citada, que eu estou assistindo ainda, tá? Não está sendo citada, mas não seria o meu caso, não me enquadro nesta, viu, meu irmão? Porque justamente eu estou firmado bem sobre a palavra, e é por isso que é difícil eu encontrar conforto dentro das denominações, porque não sou político. Se fosse político, já era pastor em denominação. Me considero um pastor porque cuido das ovelhas de Cristo, tá? Mas não tenho como, porque se eu chegar e confrontar ou perguntar, não vou ser bem recebido. A pessoa que chega tem que aceitar tudo, os dogmas, tem que aceitar tudo. Nada impede que amanhã, meu irmão, eu não venha abrir um templo, não, um templo somos nós, né? Olha eu, de novo, é o cacuete, né? Porque eu vim de um desses lugares. Que eu venha ter um lugar para me reunir com pessoas, para poder dar assistência, para poder pregar a palavra. Nada impede, né? Mas eu sempre vou ensinar que a igreja são todos que recebem o Senhor, o aceitam e que vivem o projeto dele. É isso. Simples assim, o fardo é leve, o jugo é suave. Lógico, sinto tristeza, sinto angústia, sinto porque habito num corpo de pecado, porque luto contra o pecado todos os dias, e só vai ser bom no final, como Paulo diz, combati o bom combate e guardei a fé. Guardou o quê? Guardei a fé. Por quê? Porque a fé é que nos torna igreja. Combati o bom combate por quê? Porque lutei contra a carne, contra o pecado todos os dias, né? Vivendo o quê? Em espírito e em verdade. Guardei a fé, né? Guardei a verdade. Combati o bom combate. O que é? Vivi em espírito. Isso é o que resume a igreja. É muito simples, né? É muito simples. E ao mesmo tempo é muito difícil. É um caminho estreito e apertado, reto, mas que nós não andamos sós. O Senhor anda conosco. Tem um filme no YouTube que é baseado num livro, né? De Bunyan, que é O Peregrino. Já deve ter assistido ou lido o livro, né? Eu já tive o livro, não tenho mais, não sei onde foi parar. E eu tenho o vídeo, né, no YouTube. Assista, meu irmão. A caminhada do crente é essa. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Obrigado por se lembrar de mim, né? Ore por mim, você também está nas minhas orações. Que Deus te abençoe o seu ministério, tá bom? Que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo aquele que é igreja, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor.